Maravilha. Muito bom dia. Muito bom dia a todos aí. Muito bom dia. Estamos aí de volta para mais um café. Café com Salmos. Que maravilha. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, hein? Pega sua Bíblia aí. Vamos adorar ao Deus dos céus. Maravilha, Deus. Tua troca. Essa cruz padeceu Por mim. Maravilha. Meu Jesus, dá-me o perdão. Me alegro na cruz, ela vem, graça e luz. para minha santificação. Se eu amo a mensagem, Maravilha, muito bom dia, paz de Cristo. Vamos chegando, vamos compartilhando aí, pessoal. Vamos abençoando outras vidas que certamente serão abençoadas e alcançadas com essa palavra. Salmos de número 2. Ao som de Fernandinho. Maravilha. Salmo de número 2. eu aqui com Jesus, Na vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Muito bom dia, pessoal. Paz de Cristo, vamos chegando por aqui, sendo mais uma vez abençoado. Hoje é o nosso segundo dia do Salmo Devocional, o Café com Salmos. Que maravilha! Então ontem eu falava que os salmos, eles são devocionais, os salmos eles são devocionais, são escatológicos e são também messiânicos, não é isso? São também messiânicos. Para você que perdeu ontem, os salmos eles são devocionais. Os salmos também são, alguns deles classificados como escatológico e alguns messiânicos. Como messiânico, eles tratam da vida, do nascimento, da vida, da morte, que é a paixão de Cristo, tratam da ressurreição e da ascensão. Falam até, como é escatológico, parte deles fala até sobre a igreja, sobre o futuro da igreja e coisas posteriores ao arrebatamento. Então os salmos eles são muito ricos. E eu quero já ler aqui, porque a nossa ideia aqui todos os dias pela manhã, é ser bastante, ser rápido aqui, para que, deixa eu só fazer um serviço aqui no outro aparelho. Isso. A nossa ideia aqui é ser muito rápido, ser breve,
porque é apenas um café, é só um detalhe, ok? Isso aí. Então vocês estão chegando por aí, sejam todos muito bem-vindos. A ideia aqui é ser rápido. E o Salmo de número 2 que eu vou ler hoje, ele é muito tentador para que eu fale muito, para que eu fale bastante, porque vai falar de um assunto que todas as vezes que eu vou falar, eu fico muito tocado, muito emocionado, que é o Salmo de número 2. Eu não vou ler ele todo, porque não vou falar dele todo. Eu vou ler diretamente só os 2 versículos que eu vou bater um papo com vocês aqui, tá ok? Salmo de número 2, versículo 7 e versículo 8. Diz assim o 7. Recitarei o decreto. 2 pontos. Olha o decreto, qual é o decreto? O Senhor me disse. Olha o que diz no decreto que Deus então assinou, decretou. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha o que está no decreto. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Então, as nações, elas então seriam aqui no decreto, e serão, porque aqui vai falar tem uma parte aqui desse salmo que vai falar sobre Armagedon, uma parte vai para Gog e Magog. Você vê como é que os salmos são profundos. Como eu falei aqui, os salmos eles são devocionais, são escatológicos, são messiânicos. Então todas as vezes que se lê os salmos, que para os judeus são louvores, adoração, depois dessa série de salmos você vai ter uma visão assim sobre o livro dos salmos, bastante aprofundada, diferenciada. Por quê? O salmo não é só louvor, não é só cantar, é cântico, é louvor para eles lá. Mas eram profecias, ou melhor, já eram dados por Deus como profecias. Muitos salmos narram momentos históricos que eles realmente viveram ou estavam vivendo, mas tinha tudo a ver com uma projeção profética, ok? Que encaixa a igreja, encaixa o período do arrebatamento, né? Se houver a possibilidade de nós chegarmos até o Salmo 46, vocês vão ver a profundidade que é o Salmo 46, ok? Então, deixa eu começar por aqui. Estava aguardando chegar algumas pessoas aí, mas esse horário é desafiador. Quem não está saindo para trabalhar é desafiador. Agora, eu vou ler bastante, por isso que eu estou sentado aqui hoje, que eu vou ler bastante. Eu li agora o Salmo de número 2, falando sobre um decreto, tá ok? Que foi ditado, foi escrito, decretado por Deus na eternidade. A pergunta é, por que teve que ser um decreto e o que constava nesse decreto? Hoje, por exemplo, o período que nós estamos vivendo, fala-se muito em decreto, o presidente baixou um decreto, o governador baixou um decreto, o prefeito baixou um decreto. Decreto é uma ação do executivo, ok? O que é o executivo aqui no Brasil? Nós temos 3 esferas de executivo. Nós temos o prefeito, que é um executivo municipal, temos o governador, que é um executivo estadual, a nível de estado, e temos o nosso primeiro mandatário da nação, que é o executivo federal, que é o nosso presidente. Estou explicando isso para que a sua mente, quando eu falar de decreto, você entenda o que é um decreto, tá ok? Então, o Salmo de número 2, que nós estamos trabalhando hoje, número 2, versículo 7, diz que Deus, olha o que ele falou, Deus, ele baixou um decreto na eternidade para que nós fôssemos salvos. Então nós fomos salvos por um decreto. Compreende? Por um decreto que Deus fez circular em todos os céus, nas galáxias, onde você imaginar, onde a sua mente compreender, esse decreto teve que chegar para que nós fôssemos alcançados pela graça. Então isso é maravilhoso demais. Então eu li o Salmo 2, versículo 7 e 8. Agora eu vou ler Atos 13. Atos 13, porque é como eu ensino lá segunda-feira os alunos, nós precisamos sempre balancear o antigo com o novo com o antigo. Para que isso? Para que tenhamos um entendimento, uma compreensão melhor, mais segura, mais assertiva
e mais eficaz, tá ok? Da Bíblia. Então, Atos capítulo 13, versículo 13, diz assim. Espera aí que eu acho que eu anotei aqui. Deixa eu pegar esse, que eu acho que eu anotei ele aqui. É Atos. Não, na ordem aqui para mim tá Romanos. Deixa eu ir em Romanos primeiro com você. Romanos capítulo 1. É muito bom se você está em casa e está com a Bíblia aí, é muito bom você me acompanhar, tá ok? Embora a live vai ficar bem pequena, bem curta, depois você pode rever. Romanos 1, versículo 4. Esse versículo aqui é muito interessante, tá? Romanos 1, versículo 4. Diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que está acontecendo aqui? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte, é muito polêmico, talvez você nunca ouviu, mas fique em paz. Fique em paz. Uma vez você tendo a oportunidade de estudar conosco, o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de estudar, tá ok? Estou fazendo 2, 3 coisas aqui ao mesmo tempo. Você vai ter a oportunidade de estudar, tá bom? E com isso, você vai aprender. O que eu vou falar aqui que talvez seja uma novidade para você? É que no Antigo Testamento, deixa eu mandar aqui. No Antigo Testamento, Jesus não era filho de Deus. Cristo não era filho de Deus. Para que ele se tornasse filho, ele precisava nascer. Tá ok? Vou te dar um exemplo. Você tem aí um rapaz, moço, homem, macho, mas não tem filho. Ele já é pai? Não. Então, como Jesus ainda não havia sido gerado, ele era verbo. Tá ok? Quando a gente estuda a trajetória dele, desde a eternidade até o Calvário, até a cruz, a gente descobre isso daí na Bíblia. Então ele precisou de ser declarado Filho de Deus. Então como é que funcionou, para você entender? Como é que funcionou na eternidade? Voltando aqui no Salmo 2,7. Salmo 2,7. Quando diz que ele baixou um decreto, o que é um decreto? Decreto, ele... Como é que eu falo para mim te fazer entender numa linguagem simples? Você tem a resolução são normas regulamentadoras de uma casa interna. Então, o decreto, escuta isso, ele vai fazer cumprir. Então existia um princípio, muito mais do que uma resolução, muito mais do que uma norma. Existia um princípio que Deus estabeleceu no Gênesis. Deus disse o seguinte: não come da árvore que eu digo que comer você vai morrer. O princípio que Deus estabeleceu. Isso não é uma lei, isso não é simplesmente uma norma, isso é um princípio. Ok? Isso é um princípio. Então, quando se descumpriu o princípio, Deus teve que estabelecer a lei. Ok? Deus teve que estabelecer a lei. A ideia da lei, o projeto da lei na cabeça de Deus, na mente de Deus, Paulo fala qual é. Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Na verdade, o fim não é fim de finalizar, de acabar, de término. Fim ali é de finalidade. A finalidade da lei era para revelar a pessoa de Cristo, mas eles não conseguiram enxergar. Lembra quando Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. As Escrituras, elas falam o tempo todo sobre Jesus. Só que eles olharam para a lei e não enxergaram. Por isso que Paulo escreve uma das suas cartas e disse assim: aquilo que os olhos não viram, o coração do homem não teve a compreensão, a mente não entendeu, foi o que Deus havia reservado para eles, que era Cristo, que até então, na eternidade, ele era um mistério escondido do Pai. Ok? Então o que acontece? Como que faz agora para salvar a humanidade? Como que se faz para salvar agora a raça humana? Então Deus teve que na eternidade baixar um decreto, ok? Salmos de número
2, versículos 7 e 8 que eu li hoje, diz assim, eu vou recitar um decreto. Nesse período, nesse momento aqui, Jesus é o quê? Cristo era o quê? E estava onde? Ele, segundo a Bíblia, ele era verbo. Ele não era filho ainda, ele era verbo. Então, ele era o quê? Ele era verbo. Onde ele estava? Ele habitava dentro do Pai. Ele disse, eu saí do Pai, ok? E para junto do Pai estou retornando. Isso depois da ressurreição. Paulo disse que ele era um mistério escondido no Pai. Mas escondido de quem se não tinha raça humana? Então escondido dos próprios anjos. Isso é um assunto muito profundo que eu estou falando aqui. Estou assim com muito cuidado, porque o tempo aqui é pouco. Eu preciso de fazer você entender por que é que o salmista recebe a revelação no Salmo capítulo 2, versículo 7, de que nós somos salvos por um decreto. Então qual foi o acordo que ele fez com o verbo na eternidade? Olha, vou te introduzir no mundo, mas para que você seja introduzido para salvar a raça humana, você tem que entrar em forma de homem, porque a lei aqui que Deus estabeleceu é para humanos. Aqui é mundo físico. Então, para que tu entres lá e salve o Juscelan, salve lá a pastora Rosiana que está comigo aí, salve lá a missionária, salve o pastor André, que eu não era pastor. Então é o seguinte, para que tu entre lá, você tem que cumprir os critérios, os princípios que eu estabeleci para aquele mundo. Então só tem um jeito. Para que tu saia da condição de verbo, eu tenho que baixar um decreto. E nesse decreto vai constar alguns pontos muito importantes. Aliás, todos eles são importantes. Um deles, tu vai ter que tomar forma humana para salvar a humanidade. Aí é quando se cumpriu Filipenses 2,5 em diante. Meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento? De, mesmo sendo Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Tomou forma humana, humilhou-se. Eu falei aqui essa semana o que é humilhar-se. É do humus, do humus, verbo humus do latim, que é ir até a lama, até o barro, até o chão. Então foi nessa condição que Jesus veio para salvar eu e você. Eu estou explicando sobre Salmo, capítulo 2, versículo 7. O decreto que aconteceu. Então, primeira coisa, tu vai ter que tomar forma humana. Você vai ter que aceitar ser humano para salvar a humanidade, ok? Outra coisa, nesse decreto, vamos fazer um acordo aqui. Quando tu entrares lá naquela dimensão, eu vou ser como pai para você e você como filho para mim. Isso foi um acordo feito na eternidade. Eu não tenho tempo aqui, e também não é o foco, te dar todos os textos e uma explicação completa, tá ok? Mas pode acreditar, está na Bíblia. Então, eles fizeram um acordo. E Jesus vem na condição de filho. E Deus chega na condição de pai. Agora, olha que coisa interessante. Ele teve que se submeter ao decreto estabelecido no céu, por uma questão de resolução, vamos chamar assim, vou usar uma expressão para você entender, um princípio celestial, tá ok? Normas que regiam o céu. Tá? E isso é muito sério. Tá ok? Isso aqui é muito sério. Por que isso aqui é muito sério? Porque, como é que eu posso te falar aqui? Que a ideia desse café devocional é trazer uma palavra que faça o seu dia tomar um rumo de, sabe, de confiança no Senhor, de alegria. Porque eu estou sentindo Deus aqui. Pastor Juscelão, foi baixado um decreto na eternidade. E o Senhor, eu, todos nós precisamos saber o que consta lá, o que está escrito, quais são as promessas, quais são os ditos de Deus. Porque Deus, ele é tremendo. Vamos entender rápido aqui um negócio. Quando eu falo, igual eu estou falando aqui agora, eu comunico. Só isso. Porque eu sou humano. Exceto se Deus, o Espírito, tomar e te usar numa profecia. Agora, humanamente falando, quando eu falo, eu comunico, mas quando Deus fala, escreve isso daí, quando Deus fala, ele cria. Se Deus abrir a boca, alguma coisa acontece. Se ele abrir a boca, uma coisa vem à tona, toma forma física. Então, quando Deus fala, a Bíblia fala que a terra treme e se derrete quando Deus fala. Então, às vezes eu estou vendo assim, Deus falou ali, Deus falou aqui, aí às vezes eu fico me perguntando, Deus falou mesmo, porque quando Deus fala, muda alguma coisa. Alguma coisa muda. Então, nós precisamos conhecer
Primeiro nós precisamos conhecer, entender e acreditar que foi dado um decreto para que a minha família, para que a sua família fosse alcançada e fosse salva. Isso é Salmos. Por isso que eu disse, essa é a segunda live. Por isso que eu disse que lá para a terceira, quarta, quinta live, no máximo você vai concordar comigo que Salmos é céu. Pastor, Salmo quer dizer louvor, quer dizer adoração, quer dizer canto. Eu sei, não estou falando da palavra Salmos, da etimologia. Eu estou falando do conteúdo. Salmos é céu, é revelação. É céu, é coisa espiritual. Então você precisa saber que nós estávamos mortos no nosso delito pecado, fadado ao inferno, estávamos a caminho da ira de Deus, ok? Então, o que ele fez? Ele enviou o Filho, ele enviou o Verbo em forma de Filho para que o Filho tomasse o cálice da ira. O cálice que era meu, ele tomou o cálice da ira de Deus que recaiu tudo sobre ele. Se você entender isso aqui, se você acreditar isso aqui, duas coisas a princípio vai acontecer com você. Primeiro, você vai desenvolver um nível de gratidão com a sua salvação. O teu nível de gratidão para com Deus vai na máxima. Ok? Outra coisa que vai acontecer com você é esse peso, esse fardo que a gente carrega de culpa, de pecado, de falha, de fraquinho, de pequenininho, de fraqueza. Quem sou eu? Essa coisa de limitação que nós carregamos. Então, eu disse que nós íamos ler aqui, e eu já li o Romanos 1,4. Agora eu quero ler Salmos 89. Olha que coisa linda, Salmos 89. Meu Deus do céu, esse salmo aqui é demais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, se você estiver na sua casa aí, se você estiver na sua casa e você estiver com acesso à Bíblia aí, oh meu Pai, Salmos 89, porque ele baixou um decreto, ok? Como eu te falei no começo da live, o presidente, o prefeito, o governador baixam um decreto, mas o prefeito e o governador, ele não pode, por exemplo, pegar o decreto e ir na rua, olha, tem que cumprir, tá? Tem que fazer cumprir. Não, isso não é papel dele. Ele decreta. Tem uma outra escala de autoridade que vai executar, vai fazer cumprir, ok? Que vai fazer cumprir, porque nós temos aí o legislativo, o judiciário e o executivo no Brasil. Um faz a lei, o outro sanciona a lei, que é o executivo, é esse que tem o poder de baixar um decreto, e nós temos quem vai ter que executar, tá ok? Nós temos o medo não te paralisa mais, pastor Juscelão. Acaba aquela coisa do será, não tem aquela coisa será? Aquela coisa da dúvida? Não, aí acaba. Então, Deus baixou um decreto. Mas quem é que ele fez, que ele deu uma ordem, ele falou o seguinte, olha só, eu baixei um decreto, eu quero que os céus todos passam a saber, eu quero que as galáxias, eu quero que todo o universo, eu quero que as coisas visíveis e invisíveis. Eu vou ler um texto aqui que Deus, quando criou o mundo, criou os céus e a terra no Gênesis, ali ele estava criando coisas visíveis, mas estava paralelamente criando coisas invisíveis. E as coisas invisíveis também ficou sabendo do decreto para tu ser salvo. Oh, meu Deus do céu, isso aqui é profundo demais, tá? Nós estamos em Salmos. Você chegou aí agora, de repente você está pensando que eu estou lendo Apocalipse. Aí, está falando de Apocalipse? Não, estou lendo Salmos. Salmos 89. 89, versículo 27. Cadê? Salmos 89. Também, Salmos 89, versículo 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Ele está falando sobre o verbo que está habitando dentro dele, que quando encarnar, ele vai dar para ele uma posição de primogênito. Pega isso aqui. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Olha a profundidade desse café hoje aqui, esse café com salmos, hein? 28. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. O decreto, o que eu firmei, está firmado. Eu não vou voltar atrás. Deus está falando, eu não vou voltar. Olha o Salmo 2,7, que é o decreto. Ele está falando o seguinte, o acordo que eu fiz um conserto. Não vou voltar atrás. Ok? Agora, cadê? Eu li o 28, agora eu acho que é o 29. Cadê o 29? Acho que é o 29 que diz assim.
Conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias dos céus. Os céus têm contagem de dias? Não. Embora o Gênesis diga assim, princípio que Deus, os céus e a terra, mas tem um mistério ali. Outra hora, no momento certo, a gente fala disso daí. Tá ok? Outro momento a gente fala disso daí. Então o que acontece? Ele faz o seguinte, cadê? Tem um outro texto que eu ia ler aqui. Não sei se tinha outro texto, que tem um versículo aqui que eu não sei. Acho que é esse aqui mesmo que eu li, né? Eu li até o 29. Então escute isso aqui. Aí, quando Deus baixou o decreto, ele mandou os anjos executarem o decreto. Você precisa saber disso aqui. Está aqui no Salmo. Eu falei que eu ia ler, mas eu acho que não vai dar para a gente ler o texto todo. Mas eu prometo o seguinte, se ficar alguma dúvida, alguma incompreensão, eu coloco bastante texto lá nos comentários aí, que eu estou aqui preocupado com a hora, com o tempo, tá ok? Preocupado aqui com o tempo, nesse café aqui. Então o que ele fez? Deixa eu ir em João então, para nós ganharmos tempo. Ele baixou o decreto, porque como eu falei, Jesus ele era verbo. Quem fala isso é João, tá aqui ó. No princípio era o verbo, não está no princípio era o filho, no princípio era o verbo. Tá ok? Aí eu separei o 14 e o 18 para nós lermos, que está assim. 14. E o verbo se fez carne, agora ele está encarnando, agora ele está tomando forma humana. Agora o decreto está vindo na prática, pastor Juscelano. Agora o decreto, vamos dizer assim, está se materializando, está se cumprindo na prática, está sendo executado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, olha a revelação que João está tendo, não vai dar tempo de eu explicar esse versículo aqui, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então eu quero profetizar um negócio aqui sobre a sua família, Salmos de número 2, versículo 7, eu quero profetizar um negócio aqui, porque João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que período foi esse que Deus amou? Porque quando João escreve 3,16, parece que foi ali que Deus amou, ali na cruz, Deus olhou para o filho, você vai ter que morrer para salvar o A e o B. Não. Deus amou, essa revelação é da eternidade que Deus dá para João agora. É da eternidade. Deus não amou, até porque o mundo ali que Deus amou não é o mundo homem, o mundo humanidade, é toda a criação, envolve o homem, obviamente, mas é toda a criação. Por isso que é interessante para Deus, e Ele vai fazer isso, que a terra vai ser restaurada. Tá ok? Toda a terra vai ser refeita, reconstruída, restaurada. Por quê? O projeto de Deus, ele vem da eternidade. O decreto vem da eternidade, o projeto vem da eternidade, a tua salvação vem da eternidade, a graça vem da eternidade. Lembra de Apocalipse 13:8? O cordeiro que estava morto desde a fundação do mundo? Então, Cristo não me amou, não me salvou, não me libertou, não pôs o meu nome no livro da vida, porque eu sou bonitinho, porque eu orei, porque eu jejuei. Tudo foi ato da graça, tudo veio da eternidade. Tá ok? Eu quero ler com você aqui Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Eu quero ler um texto. Acho que é 2 textos em Hebreus. Que vai dizer o seguinte. E aqui aonde eu libero uma palavra de profecia para sua família. Para o seu amigo, para o seu vizinho. Eu vou ler 2 textos aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. 13 e 14. O qual dos anjos disse, jamais assenta a minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que os anjos são poderosos, são bênçãos, criados por Deus, aleluia, glória a Deus. Só que os anjos, ele nunca falou para anjo assim, senta do meu lado. Ele falou isso para o filho. Agora, onde eu falei que eu vou liberar uma palavra aqui de bênção para você ter uma paz na tua vida, de que há um interesse de Deus em salvar a tua família. Salmo de número 2, versículo 7 que eu li. Eu agora estou em Hebreus. Olha Hebreus 1,14. Não são porventura, é uma pergunta. Todos eles, falando dos anjos, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você talvez já passou por esse versículo aqui, não prestou atenção num detalhe. Ou foi induzido, abduzido, seduzido
a achar que esse versículo está falando de mim e de você. Olha, não são porventura todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores, que eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós já herdamos, nós estamos salvos, somos membros do corpo, já estamos em Cristo. Esse versículo não é para quem é crente, não é para quem é salvo. Pastor André, então explica, esse versículo aqui, você não vai acreditar. A graça e a misericórdia do Senhor são coisas que a humanidade nunca vai entender. A Bíblia fala, nós nos esforçamos para explicar, para ensinar, mas a graça e a misericórdia é algo para você receber, tá ok? Crer, receber e desfrutar. Entender, não. A graça e a misericórdia, entender, não. Eu vou te falar por quê. Eu vou te explicar por quê. Presta bem atenção. Quem foi que matou Jesus? Não foi a humanidade? Não foi os homens? Não foram os seres humanos? Não foi anjo nem o diabo. Foi os seres humanos que pregou ele na cruz. Sabe o que Deus fez com os homens? Com os homens. Presta atenção. Sabe o que é que Deus fez com os homens que mataram o filho dele? Não sabe o que Deus fez? Vou te falar. Deus proporcionou a esses homens que matou o filho dele a recebê-los como filho. Está lá em João 1,12. Todos quantos creram foi lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então você receberia como filho alguém que matou o seu filho? Não, nem eu. Eu não compreendo isso, nem eu também compreendo, mas eu creio, eu recebo, eu tomo posse por fé, porque Deus nos recebeu como filho, mas nós matamos ele. E quando negamos a fé, quando vivemos no pecado, quando voltamos para trás, quando chutamos o balde, quando largamos tudo, a Bíblia nos faz entender que nós estamos voltando às velhas práticas, daqueles homens que tiraram a vida do Filho de Deus. O Salmo 2, versículo 7 que eu li, está dizendo que nós fomos salvos por um decreto. Houve um decreto que riscou o céu de ponta a ponta, se eu posso dizer assim, para que Cristo, que até então era verbo que habitava dentro do Pai, entrasse nessa dimensão como carne para salvar eu e você. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Então, e esses anjos aqui, pastor? Quem são esses? A favor de guardar aqueles que hão de herdar a salvação. É o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu sobrinho, é o seu amigo, é o seu vizinho, que ainda não entregou a vida para Jesus. Os anjos de Deus estão a serviço dele. Já viu aquele testemunho? Quando eu estava no mundo, eu quase fui, quase aconteceu isso, quase morri, quase fui pego, quase fui alvejado. Não tem? Quem foi guardou? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus estão guardando aqueles que vão herdar a salvação, que ainda não encontraram ou não entregaram a sua vida para Jesus. É muito duro ouvir isso no coração de um legalista. Não, os anjos de Deus é para guardar a mim. Você está bem enganado, que os anjos de Deus eles têm um ministério profundo na Bíblia que você precisa conhecer. O teu filho, a tua filha que está fora, que está longe, a sua família, tá ok? A sua família, Deus está guardando ela independente da fé dela, da religiosidade dela, do segmento dela. Isso é muito sério. Isso aqui é uma bomba na cabeça de um religioso. Não, os anjos agora vão passar a me guardar, porque agora eu estou direitinho, sou santinho, estou orando, você está bem enganado. A graça de Deus dispensa anjos para guardar aqueles que ainda vão herdar a salvação. Porque você pensa assim, o diabo está furioso comigo. Não. O diabo está furioso com você, isso não é bíblico, não. O diabo ele é furioso com toda a raça humana. Não é só com crente, é com toda a raça humana. O desejo dele, ele sabe que o plano de salvação é para toda a raça humana, o desejo dele é matar a raça humana. E se o homem morrer sem salvação, complica. Então o que Deus fez? No decreto, para salvar eu e você, constava que os anjos, ao executar o decreto, fazer a eternidade saber, eles também deixariam, alguns deles, para estar aqui, escuta isso, para guardar aqueles que iriam herdar a salvação. Salmo de número 106. Salmo de número 106. É muito forte isso aqui. Eu sei que eu já passei do tempo previsto que eu queria. Vou fazer a live com 10 minutos, com 5 minutos, mas é complicado. Salmo de número 103. Olha o que diz esse salmo aqui de número 103. Depois vocês compartilham isso aí, porque é muito polêmico, é muito forte, é muito renovador, é muito aliviador, sabe? É extremamente consolador o que eu falei agora.
A sua família, independente de onde ela está, fazendo o quê? Os anjos de Deus foram dispensados para guardar aqueles que vão herdar a salvação. Esse versículo não é para a igreja, não é para os crentes. Tá ok? Porque nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que nós estamos assim, como se fosse dentro de Jesus, preste bem atenção. E dentro de nós está o Espírito Santo. Quem é que vai tocar em você? Quem vai tocar em você? Salmo 103, versículo 20. 103, versículo 20. Bendizei o Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Então, quando Deus dá uma ordem no céu, quando ele dá um decreto, ele fala com o anjo, ó, vai lá e executa. Vai lá e faz. Vai lá e executa. Vai lá e faz. Vai lá e executa. Então, quando ele deu o decreto no Salmo, capítulo 2, versículo 7, ele fez com que os anjos fossem, sabe, em velocidade, ano-luz, e faça todo mundo saber. Faça todos saber. Cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Até o 22. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, seus ministros, que executais o seu beneplácito. Olha que coisa linda. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Então ele está dizendo o seguinte, onde chegar o anúncio do meu decreto, eu quero que seja o meu nome glorificado. Eu quero ser reconhecido. Tá ok? Tá ok? O Mário chegou agora, meu amigo. Mário, depois você pega essa live no começo que eu falei um negócio aqui que é estarrecedor. Então quando o homem pecou, o homem quebrou um princípio. Por ter quebrado um princípio, ele estabeleceu a lei dada a Moisés. A lei era para que o homem entendesse a profecia de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nascerá um. Paulo disse que a lei era para revelar Cristo, o fim da lei, fim de finalidade, não é isso? A finalidade da lei era revelar Cristo. Só que eles não entenderam. Com isso, o que aconteceu? Despertou a ira em Deus. Está lá na Bíblia. A ira em Deus, diz que Deus se irava todo dia. E alguém aqui agora vai ter que beber esse cálice da ira. Quando Jesus vai para a cruz, toda a ira de Deus recai sobre ele. A justiça de Deus recai sobre ele. E ele resolve beber o cálice da ira do Pai. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Você fala assim com uma criança. Você fala assim com uma criança do seu vizinho. Não faz essa arte aí não, menino. Não sobe aí não. A criança sobe e se machuca. A criança desobedece. Ela tem que ser corrigida. Você, ao invés de corrigir, você, ao invés de discipliná-lo, você resolve disciplinar o seu filho. Vou melhorar para você. Você dá uma ordem para o seu filho. Tá ok? Você dá uma ordem para o seu filho. Fala assim para o seu filho, não faz isso. Aí ele faz. Ele desobedeceu, ele tem que ser disciplinado. Então, para você entender, quem tem que ser disciplinado? Você que deu a ordem ou ele? Ele que não cumpriu a ordem. Pronto, agora ficou fácil você entender. Deus deu uma ordem a Adão. Não coma. Adão comeu, desobedeceu. Quem é que tinha que se dar mal? Adão. Aí Deus disciplinou. Tirou do Éden, fez tudo aquilo ali. Mas Deus correu na frente. Baixou o decreto de Salmo 2,7. E falou, só tem um jeito, eu agora vou ter que encarnar. Deus corre para o seu laboratório. Estou falando rápido aqui que esse assunto é muito profundo. Você se matricula lá em segunda-feira para você estudar que você vai pegar essa fita aqui. Deus corre para o laboratório, isso está lá em Provérbios 8, 20 em diante. Ok? Para desenhar a alma do filho, de alguém que está habitando nele, para que ele dê a entrada aqui. Assim, na prática, eu vou te falar o que aconteceu. Assim, na prática, Deus deveria acabar com a raça humana por causa de Adão. Deveria jogar todos no inferno. É isso que a Bíblia diz, que nós estávamos fadados a beber, a provar da ira de Deus. Está aqui em Efésios, está aqui em Romanos. O que Deus fez? Deus tomou forma humana, correu na frente do homem e foi para a cruz como forma humana. Então ele, ao invés de dar de chicote no filho que errou, não, ele bateu nele. O nome disso é graça. Por isso que eu perguntei, você adotaria como filho alguém que matou o seu filho? Não, nem eu. Mas Deus nos chamou de filho. Nos chamou não. Nos recebeu. Fomos legitimados como filho. Tá ok? Eu vou ler para você Efésios 2, cadê? Efésios 2:3 eu vou ler, já passei dos 10 minutos, 20 minutos que eu não queria passar, agora eu vou ler. Efésios 2:3 está assim. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e todos os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Aí Paulo vem em Romanos, Paulo vem
Paulo vem em Romanos 5:9. Aí Paulo fala uma coisa linda aqui, Romanos 5:9. Você deve estar na rua aí, é possível que você esteja na rua, eu estou lendo porque se você estiver na rua, para você ter acesso aos textos. Efésios 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Existia uma ira de Deus que recairia sobre nós, o cálice da ira. Então o que Jesus fez? Pai, deixa que eu beba esse cálice. Porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados, quando Jesus bebeu o cálice, nós éramos inimigos. Nós não éramos santos, crente não tinha nada disso. Quando ele nos amou, nós não prestávamos. Olha o que Paulo está falando, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como que você vem falar para mim? Mas eu vejo assim, eu tive uma revelação, um toque da trombeta, eu via ficando muita gente. Gente, aonde está a base bíblica dessas revelações? Como que a igreja é? A igreja é um corpo, né? Você tem o cabeça que é Cristo, aí você tem o corpo não vai subir faltando nada, quem ficar é quem nunca foi. Quem ficar porque nunca foi salvo, a graça nunca alcançou, porque em João diz que uma vez que a minha palavra penetra em vós, ela permanece para sempre, porque a palavra dele é uma pessoa, é o filho dele, que é o verbo, que é palavra. Então, mas eu vi uma revelação assim, sabe, os irmãos ficam ligados que eu vi assim nessa igreja, metade subindo, metade chegando. Gente, vamos acabar de parar com brincadeira, com palhaçada com a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia. A noiva não vai ficar ninguém, não vai ficar um fiapo de cabelo. A tipologia da noiva está na saída do povo do Egito. Sabe o que Moisés falou? Nenhuma unha, faraó. Pode ler lá no Êxodo lá. Nenhuma unha. Está lá esse versículo. Nenhuma unha. Se você achou esse versículo, sabe onde tá? Põe nos comentários aí. Nenhuma unha. Eu quero que o senhor saiba que vai ficar no Egito. Eu quero profetizar isso aqui para você. Nenhuma unha da sua família, nenhum parente, nenhum filho, nem ninguém vai se perder, vai ficar nesse mundo. Deus vai salvar a nossa família, vai salvar a nossa casa. Eu estou em Salmo 2,7, é por isso que eu disse a você que é muito profundo. Tá ok? Então, o que ele fez? Ele nos salvou da ira. Agora tem que fechar. Mas eu não posso fechar sem ler um texto que eu citei e eu prometi que eu ia dar ele aqui. Que quando Deus estava fazendo os céus e a terra no Gênesis, princípio que eu dei os céus e a terra. O céu você vê, ainda que só esse daí, que você consegue ver. A terra você vê, você está aqui, você vê tudo. Só que nesse momento que Deus está criando os céus e a terra, que são as coisas visíveis, Ele está criando as coisas invisíveis. As visíveis é para você entender as invisíveis. As invisíveis você não vê, mas você tem que entender elas através das visíveis. Você não acreditou não? Eu vou ler. Romanos 1,18, está aqui. Porque do céu se manifesta... Não é esse aqui não. Peraí, é o 6... Cadê? É 1,18, eu tô lendo. Cadê? Sim. Perdão, é 1,20. Perdão, é 1,20. Eu anotei errado aqui, mas já achei. É 1,20. Pega isso aqui. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, Romanos 1,20. Presta atenção, pastor Celano. Olha que coisa linda. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, eu quero saber do que Paulo está falando aqui, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão visíveis, criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Você está me entendendo? As coisas que você consegue ver, tocar, elas não são reais. Paulo fala isso em outra carta. Paulo diz que tudo que você conseguir ver com esses olhos é porque não é real. Elas servem para me fazer entender de alguma coisa que eu não estou vendo, mas que é real. Eu vou aplicar essa profundidade, que eu não vou explicar agora, mas eu vou trazer uma aplicação rápida. Você tem um problema? Você tem um desafio? Você está orando por algo? Está pedindo algo? Tem alguma coisa que você está vendo? Tem. Então, duas coisas que você tem que saber sobre isso daí. Primeiro, que isso daí é para te fazer entender algo no mundo espiritual que você precisa entender. Conversa isso com Deus aí depois. Segundo, é porque se você está vendo é porque não é tão real assim. Então aguarda que é uma questão de tempo. Dá uma glória a Deus para fechar esse negócio aí. Tá ok? Tá bom? Por você estar em Cristo, tu morreu para o pecado.
Está aqui. Romanos 6 é o último texto que eu vou ler e eu fecho agora. Romanos 6, do 8 ao 11. Ora, se já morremos com Cristo, onde tu estava quando Cristo morreu? Estava nele. Nós morremos com ele na cruz. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Peraí. Morreu para o pecado? Então está morto para o pecado. Tá. Morto peca? Não. Então vive uma vida de santidade. Morto não peca. Tu está morto para o pecado. Eu vou ficar por aqui. Salmo de número 2, versículo 7, foi o que nós falamos hoje, que nós fomos salvos por um decreto. Esse decreto alcançou a sua casa, alcançou a minha casa, está à disposição de todos, tá ok? Deus amou o mundo, não me venha com essa que, mas Israel é escolhido, porque o judeu, porque o gentil, porque os asiáticos. Deus amou o mundo. E esse decreto, se você conversar com alguém hoje, ao longo do dia, que não entregou a vida para Jesus, você diz assim, você sabia que tem um decreto a teu favor? Um decreto para te livrar da ira de Deus, um decreto para salvar a tua casa, para alcançar a sua vida. Por isso que eu disse a vocês que os salmos é céu, salmo é salvação, salmo é Deus se revelando, salmo é eternidade, salmos é graça. Então você diz para essa pessoa, tem um decreto a seu favor. Use essa palavra decreto, primeiro porque ela está na Bíblia, segundo que se fala muito hoje em decreto, ok? Então há um decreto de Deus para alcançar sua filha, para alcançar seu filho, para que a salvação seja completa e plena na sua casa. Há um decreto. Eu não sei se você sabe que um decreto não cumprido dá ruim. Você imagina se esse decreto ele tiver sido feito por Deus. Salmo 2,7, quem decretou não foi o presidente, não foi um governador, foi o Criador dos céus e da terra, aquele pelas quais as coisas subsistem. Deus decretou na eternidade para que Cristo entrasse aqui para salvar eu e você. Então tem um decreto para salvar a sua família. Deus abençoe a sua vida e ótimo café aí, ótimo dia. Amanhã estamos aqui de volta às 7 horas da manhã. Deus te abençoe.